Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 6 de janeiro de 2021. A pedido de alguns seguidores do canal, vou comentar aqui a entrevista que o Salim Matar deu ao programa Direto ao Ponto da Rádio Jovem Pan, conduzido pelo jornalista Augusto Nunes. Vou botar o link aqui na descrição, quem não viu e quiser ver. Mas basicamente o Salim Matar faz um amplo diagnóstico das razões pelas quais ele desembarcou do governo diante das dificuldades que ele encontrou para implementar as reformas liberais que ele defende, da forma como ele defende. Basicamente, ele diz muita coisa que coincide com o que eu disse no vídeo Abaixo o Antigo Regime, que é o vídeo de maior sucesso aqui no meu canal. Vou botar o link aqui em cima para quem não viu e quiser ver, no qual eu também faço um diagnóstico atribuindo ao establishment político a dificuldade do presidente Bolsonaro para avançar a agenda liberal e conservadora em nome da qual ele se elegeu. Salim Matar é um liberal, não é conservador. E, bem-vindo ao mundo da política, Salim Matar. Um dos grandes problemas que eu sempre vi nos meus amigos liberais, desde o tempo que com eles eu convivi e continuo convivendo em vários grupos, é um certo desprezo da política. Viviam, e muitos ainda vivem, no mundo dos livros, dos colóquios, dos debates teóricos, sem considerar os obstáculos que o mundo da política impõe à possibilidade de implementação de ideias pensadas em estado puro nos livros, no terreno dos princípios, dos valores e da filosofia. A política é o reino da negociação de interesses, da solução civilizada, pacífica e negociada para os conflitos, e os liberais e conservadores não são o todo da sociedade. A sociedade se compõe de gente despolitizada, de gente de esquerda e de gente que tem interesses contrários aos valores liberais e conservadores. Ao desprezar o mundo da política, muitas vezes, os liberais desprezam os obstáculos que esses interesses contrariados impõem à implementação da agenda defendida por nós, sejamos nós liberais ou conservadores. Eu evoluí para posições conservadoras por razões políticas. Acho que esse desprezo dos liberais por questões políticas é uma das razões pelas quais o Salim se decepcionou e largou o governo. Eu estou na política há 43 anos, conheço esses obstáculos, conheço esses problemas e saúdo o ingresso dos liberais brasileiros na política recentemente. Vão aprender na prática. Salim atribui aos políticos, muitas vezes aos militares, ao que ele chama a maioria do legislativo, do executivo e do judiciário, as resistências às reformas liberais, a redução do tamanho do Estado. O Estado gigante é o mal maior para os liberais. A redução do tamanho do Estado, a reforma tributária, a redução da carga tributária, enfim, é para eles a solução do problema da desigualdade, da pobreza e da miséria pela qual vive a maioria da população brasileira. No entanto, a implementação dessa agenda acontece no terreno da política. E os liberais, a meu ver, deixam a guarda aberta para a esquerda em vários aspectos no mundo da política. Primeiro, como eu já disse, por terem passado muito tempo desprezando a política prática, sem saber que é neste terreno, no terreno da negociação, do conflito, que a gente pode enfrentar e derrubar as barreiras à implementação das nossas ideias, sempre sabendo que é praticamente impossível fazer valer ideias em estado puro, como foram pensadas e foram filosofadas, simplesmente porque quando contrariamos interesses e se vivemos em sociedades democráticas, temos que negociar, pactuar a forma como vamos tentar fazer com que as nossas ideias prevaleçam sobre as dos outros.
O diagnóstico de Salim Matar, como eu disse, é muito bom. Eu concordo com ele em vários aspectos. Os políticos que vivem de mamar nas tetas do Estado resistem a diminuir o tamanho do Estado. Os militares, que são funcionários públicos, também resistem em privatizar, reduzir estatais e muitos privilégios dos quais vivem os burocratas do setor público. E também concordo com Salim Matar que o presidente Bolsonaro às vezes é ambíguo em relação à questão de certas privatizações. Gostaria que ele fosse um pouco mais claro, mais incisivo, e espero que com a vitória do governo, espero que o governo vença as eleições para a presidência da Câmara e do Senado, consigamos avançar privatizações, mas, ao contrário de Salim Matar, espero também que o presidente Bolsonaro consiga fazer avançar pontos da agenda conservadora. O nome Aliança do partido Aliança pelo Brasil nasceu de uma ideia que alimentou a eleição do presidente Bolsonaro, uma aliança entre liberais e conservadores. Salim Matar descobriu tardiamente os obstáculos que a política impõe a quem quer implementar ideias em estado puro, disse que vai dedicar o resto da sua vida a eleger bancadas liberais no Congresso para tentar criar uma base e fazer avançar suas reformas. Reformas que em grande parte eu também defendo. Mas eu tenho minhas diferenças hoje com vários dos meus amigos liberais que menosprezam ou até desprezam a questão da agenda cultural e da agenda dos valores. Vou formular esses questionamentos em termos de perguntas. Os liberais, assim como os esquerdistas, defendem a liberalização das drogas. Eu pergunto, a China foi dominada pelo Império Britânico, que usou o ópio para destruir a elite política e aristocrática da China e dominar a nação chinesa muito antes do comunismo. Hoje, a esquerda mundial é aliada do narcotráfico e vivemos uma sociedade na qual drogas sintéticas produzidas quimicamente corroem a mente da juventude e contribuem para a destruição dos fundamentos morais da família e da sociedade em que vivemos. É uma questão política. O que se sobrepõe? O direito de cada indivíduo inocular essas drogas e se autodestruir, ou o direito da sociedade de se defender da destruição, da decadência, que não é uma destruição e uma decadência pura e neutra. Alguém nos dominará se permitirmos que a nossa sociedade seja degradada e destruída. A mesma pergunta vale para a questão da ideologia de gênero. A família é a base da sociedade ocidental judaico-cristã, no seio da qual nasceu a experiência liberal e a experiência conservadora no âmbito das revoluções gloriosas na Inglaterra, da Revolução Francesa e da independência dos Estados Unidos. As ideias liberais e conservadoras, a sociedade liberal democrática judaico-cristã na qual nós vivemos é resultado de uma experiência ocidental, não de uma experiência nascida em qualquer outra região do mundo. E não porque tenha nascido no Ocidente, mas porque eu considero que uma sociedade que se orienta pelos valores da civilização judaico-cristã ocidental é o melhor modelo de sociedade na qual já se viveu e no qual nós vivemos e devemos defender. Podemos ou devemos aceitar passivamente a destruição da sociedade por essas drogas químicas, pelo narcotráfico, a destruição da família pela ideologia de gênero, pacificamente, sabendo que a destruição deste modelo de sociedade faz parte da estratégia da esquerda de dominação do mundo? E, por fim, a questão do globalismo. Muitos liberais cultuam a ideia de um mundo sem fronteiras, com liberdade total de trânsito dos cidadãos para lá e para cá. Eu também defendo que os cidadãos devam ter liberdade de se locomover pelo mundo. A liberdade de ir e vir, assim como a liberdade de expressão, é uma das liberdades fundamentais que a sociedade ocidental judaico-cristã liberal democrática construiu.
mas ela não é contraditória com a ideia de fronteiras nacionais. Um mundo sem fronteiras, um mundo sem estados nacionais, é um mundo que será dominado pelos empresários metacapitalistas ou pelos partidos, como o Partido Comunista Chinês, por exemplo, que não abre mão do controle estatal da economia e das fronteiras do Estado Nacional Chinês. Eu observo que os meus amigos liberais são muito flexíveis e não enxergam a importância política de defender a família, de proteger a sociedade e a juventude do tráfico e do consumo de drogas pesadas e de defender a sociedade contra a ameaça globalista. Essas ameaças são ameaças políticas. O liberalismo nasceu com 3 vertentes. Uma vertente de ideias morais, onde está o direito de voto, a liberdade de expressão, as liberdades individuais, como a liberdade de ir e vir, as liberdades políticas e o sistema político democrático da sociedade ocidental na qual nós vivemos também é herança do liberalismo. E, finalmente, as ideias econômicas. É um conjunto de ideias e, a meu ver, os liberais, notadamente os liberais brasileiros que eu conheço, parecem que o liberalismo se resume à agenda econômica e não é bem assim. Salim Matar foi se meter com a política e descobriu que a política é parte inerente da vida em sociedade e, se quisermos avançar a agenda liberal no Brasil, teremos que preservar a agenda e a aliança de liberais com conservadores. É preciso defender a família, é preciso ser contra a ideologia de gênero, é preciso ser contra a liberalização completa dessas drogas químicas e do narcotráfico, se nós quisermos preservar a aliança política que tornará possível, no eventual segundo mandato do presidente Bolsonaro, avançar também as ideias liberais. O Partido Novo, com o qual simpatiza o Salim Matar, tem apenas 29 vereadores, 8 deputados federais e 1 prefeito. Duvido muito que nas próximas eleições alcance um tamanho que permita ao Salim Matar implementar suas ideias liberais em estado puro, como ele imagina possível. E é impossível, porque conservadores se elegerão, esquerdistas se elegerão e membros do Centrão se elegerão. A aliança de liberais e conservadores é necessária e, até prova em contrário, ela passa pela reeleição do presidente Bolsonaro. Portanto, convém aos liberais prestarem atenção nessas questões políticas a que eu me referi. O combate à liberalização das drogas, a defesa da família e o combate ao globalismo são partes imprescindíveis da agenda política que permitirá a defesa da civilização judaico-cristã, no seio da qual nasceu o modelo de sociedade que nós preservamos, valorizamos e devemos defender. O comentário político de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal, inscreva-se no meu canal e tenha certeza que todo dia de manhã cedinho tem um novo comentário aqui. O de hoje era esse e até o próximo.